Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando o chamado Santo dos Jovens, né, que foi declarado pai e mestre da juventude, São João Bosco, a família salesiana e o movimento salesiano se alegra por esse grande dom que Deus fez aos jovens na igreja, de um modo particular, para que este rebanho, muitas vezes deixado de lado pela sociedade, ele pudesse ocupar com eles. A palavra de Deus que nós ouvimos ilumina esta celebração de hoje e, de modo todo particular, nós sabemos que a igreja escolhe as leituras mais adaptadas ao santo que nós celebramos. A profecia de Ezequiel nos apresenta um Deus que, diante da realidade das lideranças do povo de Israel, que deixaram abandonadas suas ovelhas, então ele mesmo diz que vai tomar conta das suas ovelhas. E no texto nós vamos encontrar verbos que indicam, né, o coração de Deus. Um coração que dá sempre o primeiro passo, um coração que vê as necessidades, um coração sempre disposto a fazer tudo para reconduzir quem quer que seja ao seu redil, ao seu rebanho. A carta de Paulo aos Filipenses nos recorda um dado fundamental, que é a da alegria cristã. Sabemos que a alegria é uma dimensão própria da nossa vida humana, mas que também, como um elemento fundamental, essencial da nossa espiritualidade cristã católica, São João Bosco soube fazer da alegria muito comum entre os jovens, crianças que podem se divertir e na diversão viver a sua sociabilidade e nessa sociabilidade educar-se para ser um honesto cidadão e um bom cristão. Também ele apontou a alegria como um caminho para a santificação. A nossa santidade aqui consiste em estarmos sempre alegres, disse o jovenzinho Domingos Sávio, quando encontrou um outro jovem tristonho, com saudade dos seus familiares, encostado numa coluna, nos pórticos lá de Turim. Mas uma alegria feita não só de barulho, mas de um modo todo particular, expressão de uma paz de consciência, de um coração onde Deus está presente. E no Evangelho que nós ouvimos, o próprio Jesus diz que existe uma condição fundamental para que nós possamos, de fato, ser o maior no reino dos céus e também acolher o reino dos céus. É sermos como crianças, através de um processo de constante conversão na simplicidade, na confiança e, sobretudo, na capacidade de entrega sem limites aos adultos, assim são as crianças, nós possamos ser assim diante de Deus.
quando São João Bosco era criança e queria se aproximar dos sacerdotes, ele estranhava muito o posicionamento que o sacerdote naquela época tomava. E ele um dia declarou para a própria mãe: quando eu for um sacerdote, eu darei atenção às crianças. E nós sabemos que, mesmo quando ele fala de jovens, ele inclui crianças. Tanto é verdade que, depois de várias tentativas, né, para dar segurança à continuidade da sua missão, tendo adultos que cooperavam com ele, e na hora que mais precisava, os adultos deixavam, também por motivo de outros afazeres e ocupações e responsabilidades. Então, um dos santos que fundou a própria congregação a partir de crianças foi São João Bosco. E no trabalho social que os salesianos desenvolvem, cumprindo assim uma missão particular, né, de atender a juventude pobre e abandonada, sem dúvida alguma é através das crianças que, assim como Dom Bosco em Miguel Rua, né, cuja criança foi recebida com 9 anos, e quando Dom Bosco estava distribuindo alguma coisa e faltou, justamente quando chegou no jovem, na criança Miguel Rua, Dom Bosco pegou a mão da criança e fez o sinal de cortar a mão, né? Mas ele quis dizer assim: faremos metade, metade. E aquela criança, crescendo junto com Dom Bosco, assimilou o espírito e o carisma salesiano, e foi ele que, se já a congregação, né, com a fundação de Dom Bosco, já tinha sido alcançada uma dimensão razoável, né, até grande, justamente com o seu sucessor, Padre Miguel Rua, hoje Beato Miguel Rua, é que a congregação teve a expansão que teve. E o coração de Dom Bosco hoje se faz presente através de todos aqueles que fazem parte dos grupos da família salesiana, né, presente em 134 países do mundo. Então, essa responsabilidade de um carisma que o Espírito Santo, através de Maria, confiou a São João Bosco, é algo que está destinado de um modo todo particular para aqueles que são vulneráveis, sobretudo na sociedade de hoje, que é a juventude, os adolescentes e também, por que não dizer, das crianças que muitas vezes são abandonadas. Então, nós, nessa celebração, coloquemos de um modo todo particular. Celebramos, né, juntamente com o Papa Francisco, a Jornada Mundial da Juventude, e entre os patronos dessa jornada foi colocado São João Bosco, a quem ele dedicou algumas palavras importantes, né, da missão que Dom Bosco recebeu através do carisma que a ele foi confiado. O Papa Francisco teve também, né, no início do seu discernimento vocacional, a direção espiritual de um salesiano. E ele é muito reconhecido porque quando os pais deles vieram para a Argentina, foram justamente salesianos que deram apoio à sua família, e ele manifesta, né, essa grande gratidão para com os salesianos. E é claro que nós, salesianos, ficamos muito contentes com isso, né? E o mais importante é que, quando eleito Papa, o cardeal Mário Bergoglio, né, cardeal lá em Buenos Aires, conheceu também o superior salesiano regional daquela época, que após o último capítulo geral de 2014, foi eleito esse mesmo superior provincial que conheceu cardeal Mário Bergoglio na Argentina. E durante o capítulo nós dizíamos: será que nós não podemos encontrar um superior nosso que possa ser para a família salesiana um outro Papa, que é o Papa Francisco para a Igreja? E na audiência geral, quando os dois se encontraram, foi uma alegria, porque
Eles se conheceram antes como cardeal e como inspetor. E ali estavam se cumprimentando como Papa e como Reitor-Mor Superior Geral dos Salesianos. Pedimos de um modo todo particular a oração de todos os nossos irmãos e irmãs telespectadores que nos acompanham nessa celebração, para que a família salesiana continue cumprindo a sua missão, para que possa contribuir na salvação de um modo todo particular da juventude. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.